Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu quero falar com você a respeito do poder da palavra. O poder da palavra. Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. Jesus estava na sua casa. Por um tempo ele habitou em Cafarnaum. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Uma vez, quando foram enviados alguns soldados por parte dos principais sacerdotes para prender Jesus, eles chegaram para prendê-lo, mas eles não puderam deixar de ouvir um pouco da pregação de Jesus, do ensino de Jesus. E à medida que eles começaram a ouvir Jesus ensinando, eles não o prenderam, eles ficaram, ouviram um pouco e voltaram àqueles que os haviam enviado. E quando eles chegam aos principais, eles disseram: Então, vocês não o prenderam, não o trouxeram? E eles disseram: Nós não podemos prendê-lo. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. Eu quero falar com você o poder das palavras. E Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles 4, a gente sempre chama os 4 amigos, né? Os 4 amigos do paralítico e mais a fé do paralítico também, claro. E vendo-lhes a fé, olha o carinho, olha o respeito, olha o amor e a consideração de Jesus. Ele se reporta a ele como filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. A gente pode pensar que o que aquele homem mais precisava era da cura física, não é? Mas Jesus, que conhece os corações, ele sabe que o que aquele homem mais precisava era receber o perdão dos seus pecados. Provavelmente Satanás atormentava aquele homem dia e noite por alguma coisa que ele havia cometido, ou por muitas coisas que ele havia cometido. Teve uma outra ocasião que Jesus curou um homem e disse: Agora vai, estás curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Uma das coisas mais terríveis é quando a gente tem a mente bombardeada pelo acusador. A palavra fala que o acusador acusa dia e noite os filhos de Deus. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós junto ao Pai. Amém? Amém? E o que mais nós precisamos, o que mais você precisa é de paz. Em paz me deito e logo adormeço. Paz de saber que os meus pecados estão perdoados.
E aqueles fariseus e aqueles escribas, eles no seu coração, eles questionavam e julgavam Jesus Cristo, falando, quem é esse para perdoar pecados? Olha esse circo, desceram o homem pelo telhado, no meio daquela multidão ele fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E aí vem aquele que fala como quem tem autoridade. O que vocês acham que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus está dizendo, isso aqui qualquer um pode fazer. Seja curado, isso qualquer um pode fazer. Agora, perdoar os pecados? Então tá, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. E assim foi. Eu estou falando isso porque eu preciso que você entenda que a coisa mais importante que nós precisamos é ter paz com Deus. Em paz me deito e logo adormeço. Você precisa entender que Jesus Cristo, o justo, Ele te perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? A gente não pode ficar correndo atrás do que não é mais importante. O que aquele homem mais precisava era o perdão dos seus pecados. Ele precisava ter paz. E Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados. E de bônus, ele ainda saiu curado fisicamente. Aleluia! Mas isso aqui é para a gente ver o poder de Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Perdoar pecados continua sendo um atributo só de Deus e do Filho. O Filho do homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Por isso a gente está aqui em paz com Ele, limpo com Ele, santo com Ele. Uma vez isso colocado, Ele nos dá poder. Ele fala, agora vai em meu nome e ore. Vai em meu nome e fale. Vai em meu nome e faça. Então, se você tem paz, que o diabo não pode te acusar pelos teus pecados, porque Jesus já morreu pelos seus pecados e o sangue de Jesus já te limpou dos seus pecados, e ele fala, vai, não peques mais. Ele falou isso para aquela mulher que ia ser apedrejada, vai, não peques mais. Ele falou para aquele homem que foi curado, vai, não peques mais, para que não te suceda ainda coisa pior. Então, se nós temos paz com Deus, de que nós estamos lutando para andar em santidade, se temos paz que Jesus me limpa com o seu sangue, e me purifica os pecados, me perdoa, então o diabo não vai roubar a minha autoridade. Ele fica acusando você para não deixar você usar a autoridade que você tem. A autoridade do nome de Jesus. Amém? É isso que a gente vai entender. Em nome de Jesus, a gente vai levantar uma igreja santa, porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se cada cristão entender o poder que tem, irmãos, a gente está aqui vendo a nossa realidade, nós não vimos o que aconteceu em Borba, grandes coisas aconteceram em Borba, outros cristãos foram para Borba, fizeram grandes coisas. Então, voltando aqui para Marcos capítulo 2, diz assim no verso 2, Marcos 2, 2, e logo se ajuntaram tantos. Jesus está na sua casa e a multidão na porta da casa dele e nem tinha mais lugar. E ele anunciava-lhes a palavra. O mais importante, Jesus fala, eu ainda preciso ir para as outras aldeias, eu preciso ainda ensinar, porque para isso eu vim. Jesus não veio para curar, a gente sempre fala que ele veio para curar, libertar e salvar. Sim, ele veio para nos salvar, mas ele veio para ensinar a palavra, ele veio para ensinar os princípios do reino dos céus. A cura e a libertação é consequência. Mas a multidão chegou, ele não saiu curando, ele não foi perguntando quem precisava. O que ele fazia? Anunciava-lhes a palavra. A gente vê agora aqui no verso 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Ensinava o quê? A palavra.
Quando você vem na igreja, você tem que ter fome, sabe do quê? Da palavra. Alguns iam a ele buscando sinais, buscando curas, alguns iam buscando alimento, né, multiplicação. Mas o que ele tem mais para ensinar é a palavra. É a palavra. Então, se a gente entender o poder da palavra, a nossa vida muda. Amém? Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Palavra em grego tem duas palavras para palavra. Isso é muito importante. Palavra pode ser logos e pode ser rema. Aqui, quando fala aqui no verso 2, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes o logos. Aqui foi escrito logos. Ah, como é que você sabe? Por um aplicativo fácil, um aplicativo da Bíblia que você consegue ver que palavras do grego foram traduzidas. Jesus anunciava o logos. Ele os ensinava, ele ensinava o logos. Agora, o que é o logos? Você está pronto para abrir o seu coração para receber palavra revelada, amém? Você tem aqui um tesouro inestimável na sua mão. Não me conforma que tem gente que ainda não leu a Bíblia inteira mais de 10 vezes. Se você já é convertido há mais de 3 anos, você já tem que ter lido pelo menos 3 vezes a Bíblia inteira. Jesus anunciava o logos para eles. Jesus ensinava o logos para eles. Onde ele ia, a primeira coisa que ele falava, ele ensinava o logos. Agora, lá em João 1, do 1 ao 4, diz assim, no princípio era, o quê? O Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Nada do que se fez teria sido feito se não fosse por Ele. E nele estava a vida dos homens. Guarda isso, e nele estava a vida, o Zoe. Mas no princípio era o Logos. Na nossa Bíblia está o verbo, né? Está aí o verbo. É o Logos. Tem alguma versão que fala a palavra, né? Mas é o Logos. Aí é o Logos. Depois eu vou falar do rema, hein? Rema também é traduzido como palavra na nossa Bíblia. Jesus ensinava-lhes o Logos. Ele falava o Logos. O Logos é Ele. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Nele estava a vida. Quando você lê a Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, você está conhecendo Jesus. Você está conhecendo o Verbo. Amém? Amém? Está comigo? Você está conhecendo o Logos. Deixa eu ver se eu deixei de falar uma parte importante. Acho que talvez o verso 4, João 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, o Zoe, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia! Nele está a vida. Nele quem? No Logos. O Logos é Jesus. E esse Logos está aqui com a gente. 1 João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Irmão, você tem aí o Logos na sua mão. Só que esse Logos, ele tem que sair daí da sua mão, tem que entrar na sua mente e tem que descer para o seu coração, para o seu espírito. Amém? Por isso que Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim.
Examinai as Escrituras, elas falam de mim. Examinai as Escrituras, o Logos está aí, o Logos sou eu. Cristo em nós é a esperança da glória. O Logos em nós é a esperança da glória. Jesus mostrou isso quando ele enfrentou o próprio Satanás usando o Logos. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Amém? Por isso a palavra fala, maneje bem a palavra da verdade. Maneje bem o Logos da verdade. Aleluia. Vamos ver João capítulo 6. João 6, 63. Agora a gente vai ver uma outra revelação de Jesus. João 6, 63. Jesus Cristo disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu disse para vocês, discípulos, são pneuma, são Espírito e zoe, vida. Aleluia. As palavras que eu disse para vocês, só que aqui, ai meu Deus, aqui não é Logos, aqui Jesus falou rema. O rema que eu disse para vocês é Espírito e a vida. Então vamos entender o que é rema. O Logos a gente já viu, Logos é o verbo, é a palavra, é o ensino, é Jesus Cristo. Jesus é a palavra, essa palavra aqui. Aleluia. Quando essa palavra, ela encontra o Espírito Santo e a revelação, a carne não entende nada, a carne não aproveita para nada, mas o Espírito transforma o Logos em rema e produz vida. O que é rema? Rema é a palavra que produz efeito. É a palavra, é o Logos misturado com fé, misturado com o poder de Jesus Cristo. É rema. Haja luz. Seja curado. Sai agora em nome de Jesus. Rema, 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 rema. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Logos, Jesus ensinava o Logos. Ele ministrava o Logos, ele vai formando o Logos. Você vai sendo cheio da palavra, vai sendo cheio de Jesus. Jesus. Aleluia. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha palavra é a verdade, é o Logos. Então ele vai enchendo você com Logos, 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 palavra, Jesus, Jesus. Aí quando você já está cheio de palavra, produz fé, porque o Logos produz fé, não é assim? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir o Logos de Deus. O Logos produz fé. Quanto mais fé, mais você se alimenta do Logos, e aí mais fé é produzida. Aí quanto mais fé você tem, mais você quer se alimentar do Logos, e quanto mais Logos você tem, mais fé você tem. E aí na hora que você precisa, você fala, em nome de Jesus, rema. Rema. Rema é a palavra misturada com fé, com poder, com ousadia, com revelação, com vida, a vida de Jesus. Ah, mas será que eu posso usar essa palavra? O único que vai falar para você que você não pode transformar o Logos em rema é aquele que não quer que você se alimente do Logos, que é Satanás. Que você se propõe a ler a Bíblia, aí fica com sono. Aí se propõe a ler a Bíblia, aí toca o telefone. Ou então se propõe a ler a Bíblia, aí você vai lá no TikTok, ou sei lá, no porcaria lá. Quem não quer que você se alimente é aquele que conhece o Salmo 91 de cor. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto. É aquele que usou o Deuteronômio para tentar Jesus no deserto. O Satanás conhece a palavra. Ele não quer que você conheça, porque se você conhecer a palavra, vós já estáis limpos pelo Logos que eu vos tenho pregado. Jesus falou.
A palavra nos limpa. E à medida que a gente vai sendo limpo, a gente vai recebendo fé, recebendo fé. E aí você começa a orar como quem tem autoridade. Você começa a falar como quem tem autoridade. Porque você começa a falar rema. Amém? É por isso que ele disse, o Espírito é que vivifica. É o Espírito, a carne para nada aproveita. Essas palavras, diz a Bíblia, as palavras de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós, os que cremos, é salvação e poder de Deus. O Logos, para nós, os que cremos, é poder de Deus. O Espírito vivifica essa palavra e transforma ela em rema. Amém? O rema que eu vos disse é Espírito e vida, Jesus falou. Vamos agora para João 15, 7. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha lá, que demais. Alexandre, se você estiver em mim, porque Jesus falou, sem mim você não pode fazer nada. Eu sou a videira, você é o ramo. Se você não estiver em mim, você não pode fazer nada, você não vai nem produzir fruto. Mas se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meu Deus, que promessa é essa? Eu não sabia disso, você sabia? Se você estiver nele, e as palavras dele estiverem em você, você vai pedir o que você quiser, e vai ser feito. Será que aqui, quando Jesus fala, e as minhas palavras estiverem em você, será que aqui é rema ou é logos? Aqui é rema. Mas como é que eu vou saber? Tem que ir no grego. Não é que a gente, tem um aplicativo para isso, é tremendo, mas a gente tem que saber. Lembra que a própria palavra amor, que em português só tem uma palavra, amor é amor, não é? Em grego tem 5 palavras para amor, é importante saber essas coisas. Então, se você estiver em mim e o meu rema estiver em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Porque o que é o rema? O rema é quando eu pego aquela palavra logos que eu já tenho, eu tenho aquele substrato, e aí eu oro com fé e determino. Isso é rema. Por isso que Jesus fala, se você estiver firme comigo, filho, você pode falar o rema que vai acontecer. Vai acontecer. Pede o que você quiser, que vai acontecer. Amém? Mas está parecendo loucura. Sim, essa palavra é loucura para o mundo, mas para os que creem, para os que têm fé, porque só quem tem fé pega o Logos e transforma em rema. Quem não crê, quem não tem fé, pode ser teólogo, pode ser filósofo, pode ser sociólogo, cita versículos da Bíblia, cita racionalmente. Só ele cita o Logos. Mas para quem tem isso misturado com o Espírito que vivifica, transforma o Logos em rema. Está escrito, Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Aí você proclama o que está escrito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Eu creio, Senhor, então eu determino em nome de Jesus Cristo que eu, a minha esposa, os meus filhos, meus netos, meus genros e noras, seremos todos salvos em nome de Jesus Cristo. Rema. Será feito. Porque eu peguei a própria palavra que não mente, misturada com fé, misturada com o Espírito Santo, isso é rema. Oi? Rema, palavra em ação, palavra profetizada, misturada com fé. Aleluia! E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a firme convicção do que não se vê ainda. Fé pega o Logos e transforma em rema. Amém? Glória a Deus! Então, aí nós vamos para Marcos 11, 22. Ô Senhor, Marcos 11, 22.
Só a palavra de Jesus, só o ensinamento de Jesus. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Lembra? Tem que ter fé, tudo começa com fé. Mas justamente é um moto contínuo, a fé vem pelo ouvir o Logos de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você medita na palavra, mais você vai tendo fé, vai tendo fé. Você está me acompanhando? E quando você tem fé e tem palavra, aí você pode orar, você pode pedir o que quiser que será feito, porque é rema, é a própria palavra em ação. Por isso Jesus começa esse ensinamento dizendo para os discípulos, tenham fé em Deus, tenham fé. Porque em verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Amém? Quando você crê, você ora, a palavra diz assim, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que temos pedido. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que nos atende. Por isso é importante conhecer a palavra, porque se eu conheço a palavra, eu oro e peço de acordo com a palavra. E aí Jesus fala, e aí você faça com fé, não duvidando, aí você vai ter certeza que vai acontecer. Amém? E quando ele fala aqui, que você disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, isso é um princípio, isso é um fundamento. É claro que Jesus não está dizendo que é para os discípulos saírem por aí abalando montes, jogando corcovado no mar. Ele está ensinando um princípio. Qual é o monte, qual é a montanha, qual é o problema que está na sua frente? É um relacionamento familiar que parece que é intransponível para ser arrumado? É um vício? É uma droga que parece que não tem como você vencer? Qual é o monte? Qual é o problema? É uma mentira que você não consegue parar de mentir? Ou é aquela pornografia que você não consegue se desvencilhar da internet? Qual é o monte? Tenha fé em Deus. Se você disser ao monte, ao problema, sai, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Porque é rema, você fala como quem tem autoridade. Jesus falou, eis aí vos dou autoridade, vão em meu nome. É isso. Amém? A gente lê e fala, então o dia que eu for enviado para uma minha missão em Borba, e o dia que algum endemoniado aparecer na minha frente, aí eu vou também. Mas aqui Jesus está falando para a gente no dia a dia. Seja santo, porque eu sou santo no dia a dia. Eis aí vos dou autoridade. Amém, igreja? O poder da palavra. Então aqui acho que ficou claro, né? A gente tem que se alimentar da palavra, do Logos. Por isso que Jesus ensinava, ele ensinava a palavra. Ele os ensinava, ele pregava o Logos. E de vez em quando, com os discípulos juntos, ele falava o rema. Ele colocava o rema, que era o Logos em ação. E os discípulos foram vendo isso e foram aprendendo. E está na hora de a gente colocar isso em prática. De novo, o que está te incomodando? É uma enfermidade? Profetiza! Ora, profetiza, joga a palavra em cima dessa enfermidade. Lança a palavra. O Logos, o que a palavra fala? Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu sou o Deus que te sara. Você pode começar a pegar todas as palavras que vêm na sua mente, que o Espírito Santo te traz, todo o Logos,
e você começa a falar, enfermidade, sai em nome de Jesus, porque Jesus levou as minhas enfermidades. Sai em nome de Jesus, porque Deus é o Deus que me sara. Sai em nome de Jesus, e você vai semeando logos, 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 logos. Aí, de repente, você já tem a fé suficiente e em um determinado momento você sente que foi rema. E eu estou curado em nome de Jesus. Amém? O que o diabo vai querer fazer é não deixar você primeiro conhecer a palavra, que ele faz muito isso, e depois tentar deixar você não crer na palavra. Aí você tem o diagnóstico médico, você tem o sintoma, ou você tem a palavra. Qual você vai escolher? Para ficar semeando, bombardeando, e falando, e proferindo, e profetizando. Se você disser e não duvidar no seu coração, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos?